Oi, e aí? Beleza, né? Ai, que coisa boa essa vida! Assim, na freguesia do de coisa boa que eu nem te conto, seu Alexandre. Bilhões! Você estava vendo o universo esses dias. Trilhões de galáxias. Sabe lá o que é isso? Com trilhões de estrelas. Sabia que tem mais estrela no céu do que a quantidade de grãozinho de areia que tem na Terra? A nossa mente não consegue absorver isso, né? Abstrair isso. De grãozinhos de areia. O que tem aqui, o que tem na praia, o que tem no deserto. Tem mais estrelas no céu. No nosso universo. E universo. Porque Deus é infinito, né? Deus não tem fim. Então, deixa eu fazer um reparo do último programa que eu fiz. Eu falei Zenão de Sítio. E eu falei, que é o grego, né? Filósofo grego que falou sobre estoicismo. Eu falei sítio com S. Pode. Sítio com C. Eu nem sei. Sítio, deve ser, porque se fosse italiano era titio, mas acho que é grego, né? Sítio mesmo com C, viu? Tá apagado e reparado. Tá bom? Então tá. Vamos à pergunta da Vitória Fernanda. Lúcio, a mente é o ego consciente. Tá. A alma, o lado humano. Já o coração é o amor subconsciente. É que, na verdade, não está estabelecido assim. Não é uma coisa, bom, aqui. Não, isso é só para... É que a gente sente pelo coração. Então, a alma é aquilo que sente. Geralmente, o que sente é o coração. Mas está no dedão do pé também, tá? Não sei aonde, está em tudo que é lugar. Que o espírito e o coração é o amor subconsciente, que o espírito, a essência divina, que é o espírito, a essência divina. Tá? Nós inteiros, nós todos somos a essência divina. Yogananda diz, a mente aprisiona e o coração liberta. A mente aprisiona, limita, tá? E a gente está aqui exatamente para controlar a mente. Mas a mente ainda, ela é, apesar de ela pensar o que ela quer, ela ainda é limitada. Ela aprisiona o coração e o espírito liberta, né? Então, como nos desligar da mente negativa e nos conectar com o coração e fazer a mente ser conduzida pelo positivo do coração? Treinando. Você que tem que fazer aí, treinando, todo dia. Todo dia que aparece um fato assim, que acontece alguma coisa na sua vida, o que você usa? Você usa a cabeça para refletir. E pode usar também, porque aqui é a cabeça, é o ego, né? Entendeu? Para onde que eu vou? Para cá ou para lá? Onde que eu faço? O que eu faço? Eu falo sim ou falo não? Está aí no crescimento seu. O que é? Nós estamos aqui na matéria para quê? Para controlar a mente. Senão ela fica aí no automático, para cá e para lá, levada para qualquer coisa. Claro. Então nós estamos aqui para controlar a mente. Então você tem que aprender isso. Senão sua vida fica assim, você vai ser levada pelas emoções. A emoção não pode controlar a mente. Não, aliás, a emoção não pode mandar na sua mente. Sua mente tem que ir lá, não, isso não é meu. Entra no seu espírito. Entra aí no seu, já que você fala que está no coração, entra aí. Não, isso não é meu. Calma, isso é coisa do meu ego e da minha mente. Tá doendo? Tá. Aí você treina também, aproveita e treina a sua humildade e a sua indiferença.
a sua neutralidade. Olha quanta coisa está treinando. Mas passa tudo pela mente, né? Fazer o quê? É nosso portão de entrada para tudo é a mente. Não tem como entrar pelo dedinho, pelo dedão do pé, pelo cotovelo. Não. Entra por aqui. E aqui você vai discernir aí dentro uma coisa maior, um controle seu. Pode ver, você pode controlar. Agora eu penso naquilo, agora eu não quero pensar, agora eu não vou. Às vezes é muito forte que a pessoa não consegue nem controlar. Entendeu? Dependendo da emoção. Aí vai fazer uma experiência ou muito eufórica ou muito dolorosa. É a mente que provoca essas coisas. A euforia e a dor, a tristeza, não é? Tudo é a mente que controla. Tudo é a mente que desenrola isso. Agora, você está no controle. Tem uma coisa maior que a sua mente, que é você. Você tem que sempre estar no controle. Eu quero ceder ou não? Entendeu? Quer extravasar ou não? É tudo a gente. Então, vai lá. É você que faz isso. Qual que é o positivo do coração? Começa a dar ênfase nisso. Ah, não, aí tá bom. Como que você sabe? Porque dá uma paz, dá uma certeza, dá uma situação gostosa, não é aquela coisa aflitiva, entendeu? Ansiosa. Tá? Então, tá. Põe em prática. Só pondo em prática. A Gelsa Lima. Lúcio, você falou sobre as energias densas que um cão e um gato ajudam. Eu tenho um papagaio. Ai, meu Deus. Eles também ajudam. Ajuda, mulher de Deus. O periquito, o papagaio, a cobra, a lesma. Tudo que é animal ajuda. Eu falei do cão e do gato porque eles estão mais em casa. Tudo que é da natureza ajuda. Se você tiver um elefante na sua cozinha, ele também vai ajudar a mandar as energias dessas embora. Entendeu? Uma girafa no quarto, por exemplo, vai ajudar, sim. O papagaio ajuda, embora ele fale palavrão, mas ele está ajudando. Ele não tem consciência do que ele fala. Pronto. O periquito e o papagaio também. Tá feita a coisa. Espera lá, deixa eu ver isso aqui. É a Vitória de novo. Lúcio, como saber... de novo a mesma pergunta, Vitória. Você precisa selecionar, né? Olha, como sair do ego consciente da mente e ser conduzida pela sabedoria do espírito? Você perdeu tempo e espaço aqui, porque fez a mesma pergunta 2 vezes. Vê lá, seleciona. Tem muito assunto que você faz pergunta que eu já falei. Entendeu? Quando você fizer uma pergunta, vai lá pesquisar no YouTube, tem por assunto, lá põe o assunto, vê se eu já falei, para evitar perguntas desnecessárias, né? Entendeu? Pronto, não vou responder, já respondi. O João Carlos Carlini. Lúcio, uma vez você disse que Einstein, adoro Einstein, acreditava em Deus. Mas era um Deus de alguém que eu não esqueço, que eu não sei, ele fala, não sei, me lembro. Pode falar sobre o tema novamente? Tá. O Einstein, perguntaram para o Einstein. Todo mundo sabe quem que é o Einstein, né? O maior cientista que já esteve um dos maiores, não sei. Cada um, os cientistas aí, tem gente que diz que é o Newton, tem outro que diz que é... Vai saber, mas ele falou em sabedoria, falou em ciência, é o Einstein, né? No geral, na crença geral. Perguntaram uma vez para ele se ele acreditava em Deus. E eu adoro quando os cientistas falam da parte espiritual. E o Einstein falou que sim, mas eu acredito no Deus do Baruch Spinoza, que era um filósofo, dizem que é holandês, mas ele nasceu em Portugal. Só que ele teve que sair de Portugal, ele foi para a Holanda, ele se destacou na Holanda, porque em Portugal ele começou a falar do Deus
do Deus maravilhoso que bate com tudo que eu digo aqui, entendeu? Ele começou a falar de um Deus que ia contra, esse Deus ia contra a religião católica, que Portugal era católico, ia contra o judaísmo, porque ele não acreditava naquele Deus da Bíblia. Olha que coisa, como é que é a sabedoria dele já? Aquele Deus que fica olhando o que você faz. Ele não acreditava, então ele, vamos dizer assim, brigou, ele foi perseguido pelo catolicismo e pelo judaísmo. Então ele saiu, foi para a Holanda e lá se destacou, né? Entendeu? Porque ele dizia o seguinte, que Deus não é um ser pessoal separado do mundo. Não é um ser lá em cima, olhando o que o mundo está fazendo aqui ou deixando de fazer. Ele não quer saber o que você faz ou não. Ele não tem interferência na sua vida pessoal. Porque ele fala, Deus é universal. Deus é uma coisa só. Deus e o universo é uma coisa só. Quando a gente está se expressando, quando a gente está vivendo, é Deus se expressando através desse corpo, do seu corpo, daquele que é uma expressão individual, não se repete, é infinito. Já viu algum ser humano igual ao outro? Não tem nenhum fio de cabelo igual ao outro. Acabei de falar na introdução lá, quantas estrelas não tem? Neste universo. E quando ele fez isso, todos esses universos, ele ao mesmo tempo está fora para criar uma coisa, porque só cria quem está fora, não vai criar uma coisa que está dentro. E ao mesmo tempo ele veio com a criação. Por isso que você é a manifestação divina. Entendeu? Então Deus não foi... Deus está em tudo que é lugar. Então ele falava principalmente que Deus está na natureza. Eu cansei de falar que Deus e a natureza é uma coisa só. O vento é Deus, o mar é Deus. Então quando você quiser falar com Deus, fala aí dentro, que Deus está aí dentro, não precisa ir numa igreja, não precisa ir numa sinagoga, sei lá, não precisa ir não sei aonde. Fala aqui dentro que está mais perto dele aqui, lá você vai se distrair. Vai lá e conversa com ele aqui dentro, ele está aí. Eu quero assistir uma coisa, eu quero ir lá na igreja para assistir isso, para falar que Deus não está aí, nem aí se você vai ou não. Se você confessa ou não. Se você briga ou não. Ele não tem interferência. Mas como é que ele vai fiscalizar a própria criatura dele? Que ele é a própria criatura. Ele é o Criador e a criatura. Como é que vai ficar fiscalizando uma coisa que ele já sabe que vai acontecer? É uma coisa só, tudo. Você e um besouro é uma coisa só. Está tudo ligado, é Deus, é a manifestação divina. Você e um anjo. Nossa, Lúcio comparou a gente com um besouro. Aí eu ainda fui condescendente, porque desceu uma barata, né? Pessoal, essa mulher é uma barata. Não, então tá bom, vou comparar você com um anjo. Você e o arcanjo Miguel é uma coisa só. Todos somos a mente divina, se expressando, por isso que não há erro. Ao longo da eternidade, se dá para dizer ao longo, a eternidade não tem fim, vai se expressando cada um do seu jeito, você não pode ver, você já encontrou uma pessoa igual a outra? Quando? Nem um caminhão, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou. Não tem pessoa igual a outra, gente, não tem, né? Entendeu? Então para quê? Ele não fica olhando o que você faz ou deixa de fazer para contabilizar, para depois ir para o céu ou para o inferno. Que coisa mais absurda. Isso é uma coisa da cabeça do homem que inventou essas abobrinhas todas para te dominar e para te salvar. Do quê? Salvar de Deus? Todo mundo já está salvo. Todo mundo já está na esteira divina. Fazendo o quê? Aprontando, rezando. Tudo é uma coisa só. Nascendo, renascendo e expandindo a consciência. Entendeu? Pecando ou não. Deus não quer saber se você peca ou não. Ou se você reza. Para ele tanto faz.
É Ele fazendo aquilo através de você. Como é que Ele vai condenar ou absolver? Não tem absolvição. Deus não absolve ninguém. Deus não condena ninguém. Porque Ele está se condenando a si próprio. Se Ele condenasse. Tá bem, tá vendo? Tá bom, gente? Ele não intervém no mundo. Claro, Ele é a própria natureza. Ele é a natureza. Também não está nem aí. A natureza que provoca um tsunami devastador é Deus provocando aquilo. Mas Deus não tem esse negócio de pena, dó, criança ou velho. Ai, coitada, é uma criança, coitada, é um pobrezinho. Ai, aquele é não sei o que, ricaço. Não tem nada a ver. Cada um se expressa do seu jeito. Ou expressa a pobreza, ou expressa a riqueza. O que você está expressando, hein? Ou expressando a alegria, ou expressando a tristeza. Tudo é Deus expressando. Por isso que eu falo sempre, está tudo perfeito, presente, passado e futuro. Tudo é uma criação, é uma obra da criação. Tudo é lindo. Quando você vê do ponto de vista, abstrai-se e começa a ver de um ponto de vista superior. Para poder analisar, você tem que ver de um ponto de vista superior. Não está no meio, você não pode analisar uma coisa. Entendeu? Não podemos fotografar nossa galáxia do jeito que ela é mesmo. Faz ideia, porque a ciência, os cientistas calculam, mas nós estamos dentro da galáxia. Tudo que fotografar é da nossa galáxia, mas ela como um todo, só quando um aparelho nosso da Terra sair da galáxia e fotografá-la. Só, não tem como. O James Webb que foi agora, foi aqui pertinho. Você pode fotografar as estrelas da galáxia e de todo o universo observável, mas você não pode fotografar a nossa galáxia. Se fizer um aparelho hoje que anda a velocidade da luz, vai demorar 100, 200, 300 anos, 1 milhão de anos, para sair da galáxia. Entendeu? Então, quando você vai analisar uma coisa, sai fora do emocional. Controle. Bom, é assim. Deve ter algum motivo para aquilo. Deve ter algum melhor. Deve ter algum propósito, porque Deus não erra. Ah, não, Lúcio, mas aquela pessoa é muito violento, é um bandido. Deus está sabendo daquilo. Ele não condena, não. Ele deixa ele fazer a experiência. Tem pessoas que precisam passar por a experiência dele. Ele não sabe. Ele não sabe. Por isso que ele vai se culpar. Ele vai se arrepender para mudar a atitude. Porque Deus é tanto bem quanto mal. É tudo. Não tem esse negócio que Deus inventou o bem e o diabo O diabo é outra face de Deus. Não tem uma coisa separando outra. E Deus e diabo. Não existe essa dicotomia, gente. Tudo é Deus. Tem sua função. Às vezes a mente não entende, por enquanto. A consciência, né? Conforme vai expandindo, cada vez mais você vai perceber que tudo tem um significado, tudo tem uma função, tudo é funcional, tudo serve para tudo. É que a gente tem a mania não, a gente tem o hábito de ver aquilo no momento e já julgar e pam. Não é, isso é a cabeça do homem que faz, entendeu? E isso funciona aqui na sociedade, exatamente para reprimir o crime. Para quê? O crime, do ponto de vista espiritual, não está errado, mas do ponto de vista social, tem que ser combatido. Tem, claro, porque é ruim essa coisa de crime, é ruim, é ignorância, é pequeno, é primitividade. Então, para evoluir todo mundo, ele precisa também aprender nessa sociedade que ele está, entendeu? E por aí cada um vai fazendo a sua trajetória pela eternidade, para frente, nós somos eternos, nós somos da idade de Deus. Deus não intervém no seu destino. É Ele próprio fazendo, você não interferir, é Ele próprio fazendo o seu próprio destino. Entendeu? Então, assim, você está lá preocupado. Ah, não, Deus mexe
eu quero o destino diferente, Deus. Não! Você está falando, ele mesmo falando com ele. Você conversar com Deus? Não, vê o que a sua mente, que é individual, entende e que é o destino. Ah, eu quero isso, minhas vontades são isso, e trabalhe para aquilo. Se você escolheu bem ou mal, o problema é seu, entendeu? No fundo não tem nem escolha, eu acho que não, porque é Deus que escolheu se manifestar do seu jeitinho, diferente de todo mundo, daquele jeito. Por isso que não há erro. Tá bom, gente? Fui.